Reicocast. No episódio de hoje, vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a utilização das práticas integrativas e complementares que é ofertada no projeto de extensão no PIX. E estamos aqui com as convidadas de hoje, que elas vão se apresentar para a gente. Olá, que prazer estar aqui, Ingrid, né? Então, eu me chamo Rosângela, sou professora do curso de enfermagem e estou atualmente coordenando o projeto, né, que a gente chama de Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, no PIX, né? No PIX em Caicó, né? Nós temos o NUPIX em outros campos, que a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas aqui em Caicó eu estou, né, sigo à frente desde o início do projeto. Oi, gente, meu nome é Samara. É um prazer estar aqui também. E eu sou integrante do NUPIX como bolsista há 2 anos, mais ou menos. E é isso, né? Pronto, então, a primeira pergunta que a gente tem para vocês é o que na prática é o NUPIX, né? E como surgiu esse projeto? Então, o NUPIX, na realidade, ele foi pensado inicialmente na Faculdade de Enfermagem, né, o campus central, lá em Mossoró, pela professora Isabel Amaral. Inclusive, ela é quem coordena o projeto maior, na realidade, o núcleo, que hoje ele é um núcleo, compostos por diferentes projetos de extensão. E depois da pandemia, né, a professora Isabel, já com inquietações a respeito, né, dos sofrimentos mentais que a gente vem enfrentando, as dificuldades relacionadas ao retorno das aulas presenciais e ainda com muito receio em virtude da pandemia, ela entrou em contato comigo, foi justamente no dia 1º de outubro de 2021, ela entrou em contato comigo lançando esse desafio. Rosângela, será que você não poderia assumir um projeto estilo NUPIX que a gente vem desenvolvendo aqui em Mossoró, porque eu tenho interesse de abrir esse projeto em todos os campings. E aí a gente conseguiu ofertar inicialmente essas práticas integrativas para os servidores, para os estudantes, né? E a gente fortalecendo, mas justamente por causa dessas questões relacionadas à ansiedade, a medos e adoecimento mental, principalmente. Quando ela lançou esse desafio, né, assim, eu prontamente fiquei muito interessada, porque eu já fazia uso das práticas integrativas, justamente na pandemia eu tive essa aproximação mais intensa, principalmente com o uso de florais, a própria meditação, né, o reiki e também a ventosa terapia. Então eu era, na realidade, usuária, né? E fui convidada a assumir, né, esse desafio de coordenar o projeto e também começar a fazer os treinamentos, as formações para poder também me tornar terapeuta do projeto. E topei esse desafio, né? Inicialmente já convidei algumas parceiras que inclusive são até hoje, né, tem grande parceria com o NUPIX, que é Maria de Fátima Fatoca, a própria Ilana, né, que também já está desde o iniciozinho do projeto, e a professora Linda Cátia, que ainda permanece, e outros professores que também fazem parte, como o professor Racido, de filosofia, né, então que estão desde o início desse projeto, justamente, mais ou menos, a gente iniciou em 2022, foi pensado em 2021, mas a gente começou as atividades em 2022. Sim. E quando a gente fala de práticas integrativas e complementares, muita gente fica se perguntando, né, o que seria isso, né? Mas é algo mais comum e eu queria que vocês explicassem o que é, né, para facilitar o entendimento. Ótimo, muito boa pergunta, Ingrid. As práticas integrativas e complementares em saúde, né, elas são práticas milenares, né? Então, a gente, na realidade, faz uso muitas vezes e a gente nem se dá conta que elas são práticas integrativas, né? Então, a utilização, por exemplo, né, dos chás, né, ou seja, utilizando as plantas que são plantas medicinais, que a gente faz uso no cotidiano, utilização de lambedores, né, tudo que faz parte dos saberes da tradição, tem a ver com as práticas integrativas aqui no nosso país. Mas existem outras práticas que não são tão conhecidas porque vêm justamente do Oriente, né? Vem lá, principalmente práticas muito da medicina tradicional chinesa, né? Como a ventosa terapia, a acupuntura, a auriculoterapia, o próprio reiki, né? Então, são práticas mais da civilização do Oriente.
No entanto, a gente vem abraçando essas práticas, né, e vem tendo uma grande adesão aqui também na nossa região, não só na nossa região, mas em todo o país. No Brasil, elas se tornaram, né, uma política desde 2006. Né? Hoje existe uma política nacional de práticas integrativas, né, e complementares em saúde, que é justamente regida pelo Ministério da Saúde. E aí, à medida que foi percebendo que diferentes práticas podem se inserir, né, elas foram crescendo. Hoje, por exemplo, a gente conta com 29 práticas. Então, é um universo, né, de diferentes práticas que são realizadas enquanto práticas integrativas, inclusive ancoradas pelo Ministério da Saúde. Né? Então, a gente defende essas práticas que têm um olhar diferenciado. Né? A gente vem muito de práticas de saúde muito medicamentosas, muito relacionadas à questão de exames, às vezes laboratoriais, medicações, muito intervencionistas. Já as práticas integrativas, elas tentam perceber, né, que para o ser humano a gente consegue fazer essa ampliação, de ver ele não só como uma pessoa que está em adoecimento físico, biológico, mas também com questões que existem alguns aspectos que vão influenciar nesse adoecimento, que são as questões emocionais, espirituais, né? Que vão estar influenciando esse adoecimento, e aí as práticas integrativas, elas entram como também coadjuvando nesse processo de cura, de cuidado e saúde. Sim, maravilhoso. E eu queria saber quais atividades vocês realizam na NUPICS, que fazem formação, ações. Pronto, ótimo. O NUPICS, ele passou por diferentes fases, né, desde a sua criação. Então, em 2022, a gente realmente fez treinamentos, né, então os terapeutas e os estudantes que estavam envolvidos realizaram, naquele momento, treinamento principalmente online, porque a gente ainda estava no processo de retorno das atividades presenciais, né, então estava híbrido, em alguns momentos eram presenciais, outros eram momentos online. Então a gente realizou alguns treinamentos online com a professora Isabel, né? Ela fez esse treinamento ofertando para todos os terapeutas, não só aqui em Caicó, Pau dos Ferros, Natal, né? Patu, Açu, ou seja, todos os campos da UERN. E aí a gente teve esse momento mais teórico online, e ela veio até o campus fazer os momentos práticos, né? Naquele iniciozinho, a gente fez treinamento de auriculoterapia, aromoterapia, ventosoterapia, né? E a reflexologia também, e massagem, né? A massagem mais uma massagem na perspectiva mais relaxante, né? Com esse olhar mais terapêutico mesmo. E, né, então, depois que foi feita essa formação, a gente iniciou os atendimentos, né? Então, a gente conseguiu uma sala. Primeiro foi a primeira luta, né, da gente conseguir um espaço no campus. Inicialmente, a gente atendia na sala 13, aquela sala mais distante. Hoje, a gente tem um espaço do NUPICS, né, bem mais amplo. E aí, nós começamos a realizar esse atendimento com foco à comunidade acadêmica. Então, inicialmente, em 2022, a gente fez atendimento para a comunidade acadêmica, estudantes, professores, servidores do campus. E aí depois a gente foi ampliando essas atividades para a comunidade geral, que é o que hoje a gente realiza, né? Então, os nossos atendimentos são mais voltados a essas práticas. A gente realiza as práticas individuais, a massoterapia, a ventosoterapia, a aurículo. Hoje a gente já tem acupuntura também, né? Nós temos 2 terapeutas que têm o curso de acupuntura, que é a professora Regilene e Matheus. Temos também a realização da massoterapia, né? E acho que mais individualmente são essas práticas. E as atividades coletivas que também a gente realiza. A gente tem yoga, que acontecia, né, até pouco tempo atrás, nas terças e quartas, né, com a terapeuta Bárbara, que é estudante, agora ela se afastou. A gente está um pouco sem essa atividade. E outras atividades que a gente consegue realizar coletivamente, o escalda-pés, a meditação guiada, respiração também, né. Então, assim, a gente vem sempre fazendo essas atividades, a depender, inclusive, da demanda que a gente tem. Mas a gente consegue fazer tanto coletivamente como também individualmente. E aí também a gente sempre procura ampliar o conhecimento dos integrantes. Rosângela, que é a coordenadora, sempre procura estar fazendo formações com a gente para ampliar mesmo esse conhecimento da gente. Com relação, já teve formação ano passado de ventosa, de passo.
Então, são momentos muito enriquecedores para a gente dentro do projeto. E esses projetos, eles acontecem a partir muito de parcerias que a gente acaba convidando pessoas para ministrar aquela formação. Então, é muito importante para que a gente sempre esteja mais qualificado naquilo que a gente está fazendo. Sim, perfeito. Isso, e inclusive a gente teve a oportunidade, né, no semestre passado, a gente trouxe uma massagem bem específica, que foi o shiatsu, né? A gente trouxe uma convidada da UFRN, a professora Raquel, que foi maravilhosa. Nós fizemos também uma aproximação, tivemos uma aproximação com a hipnose, Sim. que também é um psicólogo que fez essa abordagem. E aí a gente vem desenvolvendo justamente essas formações, tanto a partir da necessidade do grupo, mas também a partir do que a gente percebe que é interessante, né? Até para a gente pensar, a gente tem e aplicar. A gente teve formações, foi tão importante Samara nomear, a gente teve formações que os meninos agora desse coletivo não pegaram, mas a gente teve formações, uma imersão que a gente desenvolveu lá em Mossoró, né? Foi uma imersão só dos NUPIX e todos os campos da UERN, e na oportunidade a gente teve dança circular, que hoje, inclusive, né, uma das nossas colaboradoras, Isabel, ela faz, né, esse movimento. A própria oficina de mandala, tivemos lá nesse momento, mas já tivemos também aqui em Caicó, com a professora Isabel, né, inclusive recentemente no UERN, né, Samara e outras integrantes do grupo fizeram essa oficina para os participantes do evento. Sim, muito interessante. E aí a gente queria saber como é que funciona essa oferta. Você já pontuou, né, que é tanto ofertado para os discentes quanto para a comunidade. E eu queria saber se tem algum grupo, algum público específico, como é essa demanda. Então, a gente sempre vem avaliando essas questões relacionadas ao atendimento, né? Então, a gente faz atendimento por agendamento, né? Então, geralmente os atendimentos ele é aberto à comunidade e a gente reserva também a quantidade de vagas para a comunidade interna, que seriam para os estudantes, servidores, né, do campus. Mas a gente também abre, né, cada terapeuta abre uma quantidade de vagas e a gente disponibiliza para a comunidade geral. Nós temos atendimento de segunda a quinta, né? Isso, Samara, a gente desenvolve. Então, cada terapeuta escolhe o seu dia, o seu horário que tem disponível, disponibiliza esse atendimento e a gente faz o acompanhamento, o atendimento por agendamento, a gente faz um acompanhamento de pelo menos 4 semanas seguidas. Porque a gente entende que a oferta das práticas integrativas, elas não podem ser só pontuais, né? Então, a gente desenvolve justamente uma perspectiva de ver como é que está a melhora. Então, esse paciente, ele vem uma vez por semana, durante 4 semanas, e a gente acompanha como é que está o quadro, né? Se ele está realmente surtindo efeito a utilização dessas práticas. E além dessas, a gente também trabalha com o plantão terapêutico. Sim. O plantão terapêutico a gente atende a partir da procura, né? Então a gente estabelece, na sexta-feira, né, de manhã, tem o plantão terapêutico, a gente divulga e aí as pessoas procuram, a gente atende a partir da procura mesmo. Isso, né? O plantão não é um agendamento. Sim. Eles chegam por ordem de chegada. Eles chegam no NUPIX e eles são atendidos conforme a hora que eles chegam. Sim. E um outro aspecto também, Ingrid, que é importante ressaltar, é que a gente faz também a convite de instituições, né, que não são dentro do campus, instituições de saúde, né, prefeituras de outras cidades. A partir desse convite, a gente também realiza ações nessas instituições. Por exemplo, agora no Outubro Rosa, né, que é um período que a gente recebe bastante demanda, nós realizamos ações, né, na UBS do Vila do Príncipe, na UBS da Soledade e do Samanaú, nós também fomos realizar, né? Então a gente faz uma pactuação, geralmente o enfermeiro entra em contato, a gente sempre pede que esse contato, embora aconteça pelo WhatsApp, mas seja formalizado por e-mail, né, para a gente poder ter o controle. Geralmente Samara que enquanto bolsista que faz esse acompanhamento, e aí a gente faz esse também, né, a partir de algumas solicitações, porque o projeto ele não tem financiamento, né, então a gente precisa de ajuda, então faz o acordo com as pessoas que realizam esse convite,
e a gente vai. Inclusive, vai também para outros municípios, né? A gente está aí com uma negociação que ainda não foi possível. Lá em Timbaúba dos Batistas, a gente recebeu o convite para ir para Outubro Rosa, não foi possível porque o horário teria que ser pela manhã, e a gente está vendo aí se existe possibilidade de estar atendendo esse convite. Sim, agora eu queria saber para a Samara, né, que é discente do projeto, como é participar do projeto, que é um projeto tão junto à comunidade, né? Se teve algum momento que foi marcante para você. Participar do NUPIX, eu sempre falo que é uma sensação muito boa, porque a gente sempre está ali no contato muito direto com o paciente, e através das práticas integrativas, de alguma forma a gente está fazendo bem àquele paciente. E eu sempre falo que é uma experiência única, cada paciente que a gente atende, principalmente pelo fato também de que em cada paciente a gente pode aprender ainda mais sobre a questão da escuta qualificada, do cuidado humanizado, que é um diferencial no atendimento e é também um diferencial das práticas integrativas complementares em saúde. Sim. E aí eu queria saber, assim, no cotidiano, quais são as PICs que vocês notam que são mais procuradas, que são mais ofertadas, e a diferença, assim, entre elas? As mais ofertadas, assim, mais procuradas é a ventosoterapia e a massoterapia. E aí a diferença entre uma e outra é que a ventosa, ela tem muita finalidade de amenizar a dor do paciente, amenizar também a tensão muscular do paciente, alinhar também os chakras dele. E já a massagem, a gente sempre costuma realizar depois da ventosa. E aí a massagem, ela vai proporcionar ao paciente a questão do relaxamento mesmo, do bem-estar e da leveza, porque sempre quando a gente tá lá no atendimento, que termina de atender um paciente, sempre tem aquele feedback de tô saindo daqui mais leve, vou querer vir aqui mais vezes. Então, é muito bom também escutar isso dos pacientes. E é assim, uma sensação muito, muito única e de dever cumprido mesmo. É incrível, né, esse feedback. Sim, eu queria saber se teve algum momento que foi marcante pra você. Assim, eu sempre falo que não teve um momento marcante, um único momento marcante, porque eu sempre vejo cada atendimento como um momento único e marcante, porque como eu falei, é muito, muito bom receber aquele feedback do paciente, dizendo que está saindo do atendimento mais leve e que gostou muito do atendimento e da escuta qualificada, do cuidado também humanizado, porque não é só chegar para o paciente e atender ele de qualquer forma. A gente sempre preza também pela questão do cuidado mesmo, bem humanizado, e de escutar aquele paciente, porque a gente também sabe que aquele paciente também é uma pessoa, ele tem sentimentos, então quando ele vai para ser atendido, muitas vezes ele quer só também ser escutado. Então, as PICs, ela também faz muito esse diferencial nessa questão. Só que eu lembro muito de um momento que me marcou bastante, que foi uma ação que a gente realizou, acho que foi no Paulo VI, eu não lembro, foi até com idosos. Com as mulheres? Isso, com as mulheres, João 23. João 23. Com as mulheres, foi até eu, Rosângela e outras pessoas do grupo. E aí a gente relatou indo pra lá que estava muito exausta, muito cansada. Só que foi uma energia tão boa, uma troca tão boa de conhecimento, de tudo, que a gente saiu de lá renovada. Então, isso é uma coisa também que é muito importante para mim dentro do projeto, porque a gente sempre vai para as ações, sendo que é incrível o quanto a gente volta renovada daquela ação, porque é uma troca de energia muito, muito grande, muito boa, e é incrível. Incrível. E aí eu queria saber de Samara, de que maneira o NUPIX pode ajudar a ela como uma futura profissional de saúde, né? E o que isso traz como diferencial no cuidado com o paciente. Eu sempre costumo falar nos encontros que a gente tem com o coletivo, que o NUPIX, ele é um projeto que ele me fez crescer muito enquanto pessoa, estudante e futura profissional, porque esse projeto, ele, além de passar o real objetivo dele,
ele também faz com que os integrantes do projeto, né, criem muita responsabilidade, porque a gente tá ali de frente a um paciente, atendendo ele, cuidando dele. E é realmente o que eu já tinha falado antes, com relação a essa questão do cuidado humanizado, porque é uma coisa que a gente frisa muito dentro do NUPIX, dentro dos atendimentos, que é uma marca assim registrada do projeto. E, além disso, falar também a importância das práticas integrativas e complementares em saúde dentro do atendimento, porque eu acredito que um profissional, seja da enfermagem ou de outra área, ele tendo uma capacitação dentro das PICs, ele é um profissional totalmente com um diferencial muito, muito gigante, sabe? E a gente sempre costuma dizer muito isso, porque, enfim, é muito importante a gente ter dentro da nossa formação as práticas integrativas. E é uma coisa também que as pessoas que já se formaram, já saíram da faculdade, que participaram do projeto falam, e a gente também, ainda enquanto integrantes do projeto, fala muito e tira até brincadeira com isso, que sempre fala que quando a gente se formar, a gente vai levar o NUPIX e as práticas para onde a gente for. Porque realmente é muito, assim, um diferencial gigantesco. Sim. E aí eu queria saber de vocês duas, né? Rosângela como coordenadora, Samara como colaboradora do projeto. Quais desafios vocês já enfrentaram, ainda enfrentam dentro do NUPIX? Eu acho que inicialmente o principal desafio é como a gente conseguir colocar em prática, né? Desenvolver e ofertar nessas práticas que para a comunidade acadêmica, para a comunidade geral. Então a gente sem financiamento, a gente não tinha de onde tirar, né, do bolso. Foi necessário retirar realmente do bolso para a gente poder adquirir os materiais necessários para ofertar a ventosoterapia. A gente até esqueceu de falar, mas a aromoterapia, a gente utiliza a aromoterapia ambiente também, né? A cromoterapia ambiente também, que nós utilizamos as cores, né? Para justamente também tornar aquele ambiente mais aconchegante, né? Mais receptivo para acolhedor para as pessoas que vão entrar na nossa sala, né, vão ser atendidos. Então, assim, tudo isso, o primeiro desafio que a gente teve que enfrentar, né, foi conseguir esse espaço físico, que a gente teve o apoio da direção do campus, naquele primeiro momento, da professora Sirlene, né, que apoiou, inclusive, que faz parte também, né, do nosso coletivo. Depois, conseguir o dinheiro, né? E todos os terapeutas ajudaram nisso, né? A gente tirou do bolso, conseguiu comprar maca, conseguimos comprar kits de ventosa, né? Inclusive, hoje nós estamos muito ricos, né, Samara? A gente sempre brinca, hoje a gente já tem 4 kits de ventosa dentro do projeto, porque tivemos doações de prefeitura, como Carnaúba dos Dantas, que deu um kit completo, com mais de 32 copos, né? Tivemos doação também do aluno, né, Miguel Lucas, que também doou o kit de ventosas para o projeto. E tivemos doação também de mais uma maca, né, na realidade 2 macas, uma doada pela professora Maura e outra doada pelo sindicato dos servidores da UERN, né, e que fez essa doação. Hoje a gente conta com 3 macas, né. Então, assim, esse primeiro desafio que foi os materiais, e a gente sabe que os materiais não são tão baratos, não são tão um preço acessível, né? A maioria deles, principalmente os óleos essenciais da aromaterapia, são caros, né? O próprio kit de ventosas não são tão baratos, mas enfim, a gente teve todo essa força do coletivo, né? Eu sempre digo assim, nós somos fortes porque somos muitos, né? Então, o NUPIX, ele só tem a ação, e eu acho que toda essa repercussão positiva, porque realmente quem faz parte do NUPIX abraça mesmo, né? Se envolve com as atividades, né? Se empenha em desenvolver essas atividades, seja em diferentes espaços, seja coletivamente, seja individualmente. Então, todos os integrantes, eles se envolvem bastante, né? E principalmente os alunos, que eles começam a se aproximar do NUPIX como frequentadores, né? Como pacientes, e depois passam a fazer parte do projeto como terapeutas, né? Participando da formação e também dos atendimentos. Então, assim, eu acho que
Os desafios iniciais eram esses, mas a manutenção do projeto ainda é um desafio. E eu acho que outro desafio que a gente enfrenta, porque nós sabemos que as atividades acadêmicas, elas são inúmeras, né? Então, a gente não só tem a extensão é um dos braços da universidade, né? Nós temos o ensino, nós temos a pesquisa. Então, todos os terapeutas, todas as pessoas envolvidas têm inúmeras atividades a serem realizadas. Por isso que muitas vezes a gente não consegue atender, né, as demandas, as solicitações externas, porque para a gente desenvolver o projeto, claro que a gente não pode parar as outras atividades, né? Então, às vezes, conciliar é que às vezes dificulta um pouco esse processo, mas mesmo assim eu acho que a gente vem avançando significativamente, né? A gente sempre discute, a gente tem um momento, uma reunião no início do semestre para fazer o planejamento das ações do semestre, e no finalzinho também a gente faz uma reunião de avaliação para ver se será que a gente conseguiu acertar, a gente tem que melhorar, como é que a gente pode melhorar, né? Hoje a gente já centra principalmente a questão do agendamento em uma única pessoa, porque ela vai conseguir ter esse controle melhor, né? E distribuir essas pessoas que buscam atendimento dessas práticas integrativas para os diferentes terapeutas, né, Samara? Então, assim, a gente vem aos poucos, eu acho, tentando melhorar, né? Já tem 4 anos de existência do NUPIX, mas eu acho que cada ano a gente consegue avançar e que cada vez mais a gente possa fortalecer, né? Porque eu acho que se é importante pensar as práticas integrativas como integrantes, sim, né? Do pensar a saúde, do cuidar da saúde nos dias de hoje, que a gente não veja apenas só o lado biológico, né, e físico, mas vejam também essas outras questões que são inerentes, né, do processo saúde-doença das pessoas, que a gente consiga perceber, para além disso, também o papel da universidade, porque na hora que a gente está ofertando as práticas integrativas, que muitas vezes são bem caras para as pessoas terem acesso, mas a gente oferta gratuitamente para essas pessoas um cuidado em saúde ampliado, né, e principalmente tendo como eixo, né, a questão das práticas integrativas e complementares, e de forma gratuita, eu acho que a gente só tende a crescer, né? Então, é necessário que a gente cada vez mais fortaleça, né, e perceba que é importante a gente manter esse projeto. E convidar, assim, né, eu acho que vale a pena convidar, né, as pessoas a conhecerem, para quem não conhece, né, ir até o campus Caicó, buscar a nossa sala, conhecer o nosso espaço, participar das atividades, acompanhar no Instagram, né, Samara? No Pix Caicó, no Instagram. E é isso. E aí a gente tá encerrando o episódio. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para colocar, né? Esse é o momento. Então, assim, Ingrid, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, e o espaço da gente estar aqui falando um pouco sobre o nosso projeto de extensão, um projeto que vem, que busca justamente ofertar um cuidado em saúde diferenciado, ampliado, com a oferta dessas práticas integrativas e complementares. Dizer que para a gente é uma grande satisfação o NUPIX estar de portas abertas, tanto para a comunidade interna, quanto, né, Campus Caicó, mas também para a comunidade externa. E sempre que vocês quiserem conhecer um pouco mais, podem nos procurar, quiser saber um pouco quais são as ofertas e as práticas que a gente tem, né, busca ofertar, também pode nos procurar, tanto eu quanto Samara estamos disponíveis para tirar dúvidas. Aproveito a oportunidade para falar sobre o processo seletivo, que a gente está abrindo um edital para a seleção de 2026.1 e 2026.2 para estudantes do curso de enfermagem, né, dos 3 períodos, que vai ser o 2º, o 4º e o 6º, que a gente vai abrir vaga, e também a gente vai abrir vaga para o curso de filosofia e o curso de odontologia, estudantes que hoje a gente não tem nenhum de filosofia fazendo parte, mas nós temos um estudante de odontologia que está já há 2 anos também, né, Samara, conosco. Então, a gente agradece a oportunidade e dizer que estamos à disposição. E é isso, só complementando o que Rosângela falou, se tiverem alguma dúvida com relação ao agendamento, de atendimento, tanto dúvidas da população externa quanto interna, podem entrar em contato pelo Instagram da gente, que é no Pix Caicó, e aí a gente tira as dúvidas. Então, a gente gostaria também de agradecer por vocês terem vindo por aqui, falar um pouco do projeto, né, do NUPIX, e também sobre trazer esse olhar mais diferenciado, que é as práticas integrativas e complementares para o cuidado. E esse foi mais um episódio do CaicóCast, conectando cuidados e saberes.
Ficamos por aqui, agradecemos a vocês que ficaram até o final e até a próxima. E esse foi mais um episódio do CaicoCast, uma produção da UERN com a Sol, conectando cuidados e protegendo vidas. Curte, compartilha, comenta e vem com a gente transformar a enfermagem. Até a próxima!